Pai, e mais fortemente através da palavra, que os nossos corações possam estar abertos, ó Deus, para a Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Convido os irmãos a abrirem vossas Bíblias no Evangelho de Jesus Cristo, segundo o evangelista Mateus, no capítulo de número 21, a partir do versículo de número 18. Evangelho segundo escreveu o evangelista Mateus, capítulo 21, versículo 18, que diz-nos assim: E de manhã, voltando para a cidade, teve fome, e avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela e não achou nela senão folhas, e disse-lhe: Nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. E os discípulos, vendo isto, maravilharam-se, dizendo: Como secou imediatamente a figueira? Jesus, porém, respondendo, disse: Em verdade vos digo que se tiverdes fé, e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas se até esse monte disserdes: erga-te, precipita-te no mar, assim será feito tudo que pedirdes na oração, crendo, recebereis. Aleluia. Meus irmãos, este é mais um dos grandes sermões de Jesus. Todos os sermões de Jesus, eles foram impactantes. Sermão da montanha, todos sem nenhuma distinção, foram sermões memoráveis que marcaram os discípulos. E este é mais um sermão de Jesus que impacta a vida dos discípulos de uma forma muito grande, a ponto do evangelista dizer: os discípulos se maravilharam. Por que que impacta a vida dos discípulos? Pois é um sermão diferente. Jesus transmite um sermão através de um milagre. Não é apenas uma demonstração de poder. Não podia ser, né? Jesus não estava apenas demonstrando o seu poder. Olha como a figueira secou. Olha como eu sou poderoso. Não, não era apenas uma demonstração de poder. Era uma mensagem viva. Por isso ela impacta os discípulos. Jesus estava entregando a eles uma grande mensagem. Essa é a grande primeira lição que nós tiramos deste texto. Não era uma simples demonstração de poder, era uma mensagem. Jesus está falando. E nós temos que ficar com os nossos ouvidos apercebidos quando Jesus está falando, porque Ele fala conosco de muitas formas, irmão. Foi assim com os discípulos. Teve hora que Ele subiu no monte e pregou. Teve hora que Ele se deitou no barco e dormiu, mas até ali Ele estava falando com os discípulos, tentando entregar uma mensagem para eles. E este momento, que os irmãos vão ver que está bem ligado àquela purificação do templo, quando Jesus expulsa os cambistas. Jesus estava querendo transmitir a eles algo glorioso. E que Deus queira que nós
alcancemos esta manhã. Que nós possamos crescer espiritualmente através dessa mensagem. Mas não era aquela mensagem tão envolvente, empolgante, né? Não era uma mensagem tão feliz, mas era uma mensagem que deixava eles pensativos. Por que o mestre fez isso? E que essa manhã nós possamos refletir nesta grande mensagem. O versículo 1 diz assim: de manhã, voltando para a cidade, teve fome. Esse primeiro verso mostra a natureza humana de Jesus, né? Ele teve fome. Vai ter versículo que vai dizer ele teve sede. Vai ter versículos que vão dizer ele orou ao Pai pedindo, se possível, passa de mim esse cálice, né? E hoje no ato da ceia, nós lembrarmos esse versículo. Vão ter diversos versículos, irmãos, que vão lembrar a natureza de Jesus humana, e esse é um deles. E quando nós olhamos para esse versículo, nós temos que ser imensamente gratos a Deus. Por quê? Porque Ele, sendo Deus, Ele abriu mão da sua realeza, do seu poderio, para se fazer homem e morrer por nós. Ele abriu mão da sua grandeza, vestiu a pele de homem e veio morrer por nós na cruz do Calvário. Essa é a maior prova de humildade de Jesus, tanto que Paulo disse que ele se humilhou a si mesmo e morreu em morte de cruz. Jesus se dirige a uma figueira. E essa é a primeira lição que esse texto nos dá. Jesus quer frutos. É a primeira lição, irmãos, que Jesus está dando para os discípulos. Ele está em busca de frutos. Jesus está em busca de frutos. Nós nos preocupamos com tantas coisas, irmãos. Nós nos preocupamos com tantos afazeres. Mas Jesus está olhando para nós essa manhã e está dizendo: eu quero frutos. Jesus está dizendo: onde estão os frutos? Que essa mensagem de Jesus esta manhã possa soar dentro dos nossos corações. Imagine Ele diante da tua presença, mãe, dizendo: onde estão os frutos? A Bíblia diz: Jesus se aproxima daquela figueira, ele estava com fome. Mas de repente aquela árvore não tinha frutos senão folhas. Alguns irmãos talvez já conheçam o texto e sabem o porquê que era surpreendente aquela figueira não ter frutos, né? Mas eu vou explicar, talvez alguns irmãos não saibam. A figueira, ela é uma árvore diferente das demais. Primeiro brotam os frutos, primeiro saem os brotos e depois nascem as folhas. Então, quando você vai a uma figueira cheia de folhas, espera-se que os frutos estejam maduros. Mas aquela árvore só tinha folha. Ela tinha aparência de que tinha fruto, mas não tinha. Então ali já é uma outra lição que Jesus estava dando aos discípulos. Qual que é a segunda lição? Não é sobre não ter frutos, é sobre aparentar ter quando não tem. E aí os irmãos vão ver que isso está ligado à purificação do templo. Jesus estava trazendo um grande ensinamento para os discípulos. Não é sobre não ter frutos, é sobre aparentar ter
e não tem. E irmãos, quantas vezes nós aparentamos ter fé, mas vem as adversidades e a gente esmorece na primeira provação. Quantas vezes nós aparentamos ser os mais entendidos de Bíblia, mas surge um grande desafio no nosso dia a dia, no nosso trabalho, e a gente tropeça nessas Sagrada Escritura. Não é sobre não ter, é sobre aparentar ter e não ter. Que nós possamos orar essa manhã e dizer: Deus, tem misericórdia de mim, Pai. Me ajude a frutificar, a ter o fruto do Espírito em minha vida. Irmãos, os grandes homens que Deus chamou, eles não aparentavam ser ou ter. Eram homens simples. João Batista vestido de pele, clamando pelo deserto. Quando Deus escolheu Davi, nem estava entre os seus irmãos. Jessé mostrou todos os filhos, desde o mais alto, do mais forte. Mas Deus escolheu para si um rei que não tinha aparência de rei. Aleluia. E é assim que Deus faz às vezes nas nossas vidas. E por que Ele faz dessa forma? É para que a excelência do poder seja dele, não nossa. Se tem algo em sua vida, alguma área da sua vida, irmão, que esteja precisando frutificar essa manhã, ore ao Senhor pedindo: Deus, aumenta a minha fé. Deus, me ajuda a frutificar. Estende as suas mãos. E Deus é poderoso para fazer, irmão. A Bíblia vai nos dizer que Deus manifesta a sua glória em vasos de barro, para que a excelência do poder seja dele e não nossa. Um dos últimos versículos, 21, que a gente leu, vai dizer que os discípulos se maravilharam. Essa mesma surpresa, irmãos, vai ser naquele grande dia. Muitos vão chegar diante de Jesus e vão dizer: Senhor, em teu nome profetizamos, em teu nome pregamos, em teu nome expulsamos demônios, fizemos maravilha. E Jesus vai dizer o quê? Apartai-vos de mim. Eram apenas árvore florida, mas sem frutos. Que essa manhã nós possamos clamar e dizer: Espírito Santo, produz em mim o fruto, o amor, a longanimidade, a perseverança, a longanimidade, a fé, a mansidão. E Ele é poderoso para te encher essa manhã, meus irmãos. Que nós possamos refletir nesse texto bíblico. Conforme eu disse, não é aquele texto tão empolgante que faz a gente saltar de alegria, mas é um texto que faz a gente pensar. Será que eu estou sendo uma árvore frutífera? Ou às vezes eu estou vivendo de aparências? Jesus, a aparência não é desprezível, mas tem que ter fruto, que nós possamos frutificar na presença de Deus. Amém? Vamos nos pôr em pé, vamos fazer mais um minuto de oração. Aleluia.